Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos começar falando sobre o Chain Setup, para que serve esse indicador. Bem, o Chain Setup ele é basicamente uma mistura entre o TRIX, o MACD e o T3, ou o Tilson. E aí na fusão desses três indicadores aqui, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui em cima da minha cabeça, o Tilson, o TRIX e o MACD. Na fusão desses três indicadores, Marcos, o que são esses três indicadores? O que esses três indicadores fazem? Vá nos meus vídeos antigos e lá eu tenho vídeos sobre o TRIX, sobre o MACD e sobre o Tilson, tá certo? Então, na fusão desses três indicadores foi criado o Chain Setup. Ele é um indicador de tendência. A ideia é você comprar quando ele está acima da linha zero e você vender quando ele está abaixo da linha zero. Você também tem uma regra de coloração. Nós podemos vir aqui, regra de coloração, Chain Setup. Aí você consegue ver de uma forma mais visual se nós estamos em uma tendência de baixa ou de alta. E a ideia aqui é, quando ele está verde, você está numa tendência micro de alta, e quando ele está acima de zero, você tem uma tendência macro de alta. E quando ele está vermelho, você tem uma tendência micro de baixa, e quando ele está abaixo de zero, você tem uma tendência macro de baixa. A ideia é você ter uma convergência tanto entre a tendência micro e macro de alta, quanto a tendência micro e macro de baixa. Você pode também, eu vou tirar aqui a coloração pra gente para não ficar tão poluído. Você pode fazer uma estratégia colocando outros indicadores aqui também, colocando, por exemplo, o Hilo, e aí quando houver uma convergência entre o Chain Setup e o Hilo, digamos, para compra, você compra, e uma convergência para a venda dos dois, você vende. Ou então você pode colocar volume também, e aí quando houver um aumento do volume e houver uma tendência de baixa, você vende, e quando houver um aumento de volume dentro de uma tendência de alta, você compra. Você também pode comprar ou vender quando há uma reversão no movimento. Nesses momentos onde de compra vai para venda, você pode vender, e em momentos em que vai de venda para compra, você pode comprar. Vamos agora falar sobre o indicador comparação. Esse é um indicador muito bacana. Vocês podem ver aqui que eu tenho o gráfico do índice futuro aqui em cima e o Ibovespa aqui embaixo. Eu posso colocar outros ativos, por exemplo, o dólar futuro, e vou colocar também o DI com vencimento para janeiro de 2023. E aí vocês podem ver aqui como é interessante essa correlação entre DI, dólar e a bolsa de valores. Vocês podem ver o dólar subindo, a bolsa caindo, a renda fixa ou o DIF23 caindo, a bolsa subindo. Aí quando o DI sobe, a bolsa tende a cair. Quando o dólar sobe, a bolsa tende a cair. Quando o dólar cai, a bolsa tende a subir. E aí nesse indicador de comparação você consegue de uma forma mais visual entender as correlações entre os diferentes ativos. Você pode também, por exemplo, colocar um setor ou colocar ali meia dúzia de empresas que você gosta de acompanhar e ficar vendo qual dessas empresas teve um movimento mais agressivo de alta ou de baixa. Ou você pode, por exemplo, colocar ali meia dúzia de bancos, coloca ali o Santander, o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, o BTG, fica vendo qual que está mais descolado do movimento que os outros bancos estão fazendo. E aí isso pode ser uma indicação de que se todos os bancos estão subindo, talvez aquele banco que não subiu tanto agora vai fazer um movimento de alta maior. Ou se todos os bancos estão caindo, talvez aquele banco que não caiu tanto agora vai fazer um movimento de baixa mais agressivo. E aí, como eu disse anteriormente, você pode tanto visualizar essas correlações de uma forma fácil e também achar oportunidades de compra e venda analisando essas correlações. Aqui nós temos o contador de candle, não tem nenhum segredo nesse indicador, você pode tanto colocar ele abaixo do candle ou aqui acima do candle. Você só vai ficar contando os candles. Se eu pegar aqui o gráfico diário, vocês podem ver que ele vai de 1 até 247. Vamos ver se ele chega a 247 aqui. Aqui, ó, 247. Depois a contagem recomeça a partir do 1. Deixa eu colocar num gráfico com tempo menor. Vocês podem ver aqui, ó, todo dia ele começa no 1, termina, depois começa no 1 e vai terminar geralmente ali no 107. Posso até diminuir mais o time frame. E aí, novamente, vocês vão ver que ele começa aqui no 1 e vai terminar aqui no 534. Marcos, para que serve esse indicador? É uma forma de você ver como o tempo está passando. Você tem algumas formas
de você ter essa noção temporal, e essa é uma delas. Agora vamos falar sobre a ferramenta de contratos abertos. Você vai ter ela nos derivativos, nos contratos futuros e nas opções. Vocês podem ver aqui a gente está com o gráfico do índice futuro. Como o gráfico do índice futuro ele vence de 2 em 2 meses, vocês podem ver que nós temos um padrão aqui. Ele começa, aí ele vai subindo durante 2 meses, depois ele cai, aí ele começa, sobe durante 2 meses, cai, começa, sobe durante 2 meses, cai. Agora já o gráfico do dólar futuro, qual tem um vencimento mensal, vocês vão ver que ele começa, aí ele sobe, depois de um mês ele cai, começa, depois de um mês ele cai, começa, depois de um mês ele cai. Mas afinal, o que são os contratos em aberto? São os contratos abertos, os quais ainda não foram encerrados ou os quais não foram liquidados. E para que nós usamos essa ferramenta? Quando a gente fala em dólar futuro, índice futuro, ou até se a gente fala em uma commodity, essa ferramenta não é tão útil. Mas quando nós falamos em opções, essa ferramenta costuma ser muito útil, porque você pode ver uma opção em determinado nível, uma put ou uma call em determinado nível, onde há um número de contratos abertos muito grande. Ou seja, provavelmente tem ali um grande player fazendo um hedge naquela posição, seja numa posição ali com puts ou numa posição ali com calls. E aí, aquele nível de preço onde há muitos contratos de opções abertos pode servir como um suporte, uma resistência, pode ser uma região onde o preço vai dar uma travada. Ou seja, é um mecanismo de mensuração de liquidez de determinado contrato futuro e também nas opções pode ser um ponto de hedge para alguma instituição, onde ela vai se proteger dessa alta ou dessa queda do mercado. E aí, analisando os contratos em aberto e analisando outros fatores, nós podemos entender que aquele ponto será um ponto de reversão do mercado. Vamos agora falar sobre o indicador detector de divergências, como esse indicador funciona. Para quem não sabe, uma divergência é quando o preço do ativo está fazendo uma coisa e o indicador está fazendo outra. Digamos que eu pegasse aqui, por exemplo, o MACD. Aí eu posso pegar aqui em algum momento aonde está havendo, por exemplo, um rompimento de topo no ativo, mas no MACD não está havendo esse rompimento de topo. Digamos que o mercado faça um movimento de alta, ele faz um topo, queda, aí ele vem e rompe esse topo. Só que daí nós olhamos no MACD, aí o MACD vem, faz um topo, cai, e aí ele começa a subir. Ele não rompeu esse topo antigo, mas no ativo já está havendo esse rompimento do topo antigo. Ou seja, há uma divergência entre o que o ativo está fazendo e entre o que o indicador está fazendo. Aí aqui no detector de divergências nós temos vários indicadores diferentes. Você pode ver que nós temos MACD, MACD histograma, RSI, estocástico, CCI, Momentum, OBV, esse indicador que eu nem conheço, VW MACD, Chain Key Money Flow e Money Flow Index. E aí você pode vir aqui no gráfico e toda vez que houver uma divergência entre o que o preço está fazendo e um desses indicadores, vai aparecer para a gente um balãozinho mostrando que há uma divergência. Na maioria das vezes você vai ver uma divergência entre o preço e um indicador, mas às vezes você vai ver uma divergência entre o preço e mais de um indicador. E aí vai ter um 2 aqui. Nós temos aqui uma divergência entre o Momentum e o Stock. Ou só o Stock, ou só o BV, ou o MACD e o VW MACD, ou o CCI e o OBV. Ou seja, há 2 indicadores indicando uma divergência. E às vezes não, às vezes a gente só tem um indicador. Aqui só o MFI ou só o CMF. Aqui nós temos 3 indicadores, por exemplo. O OBV, o STOCH e o MFI estão todos em divergência. Tá, Marcos, e aí? Tá em divergência, o que eu faço? A ideia é, quando há essa divergência, você abre uma operação contrária ao movimento. Se aqui nós estamos tendo um rompimento de topo e há essa divergência, a ideia seria vender esse rompimento de topo. Aqui novamente seria vender esse rompimento de topo. Quando não há essa divergência, você não faz nada. E aqui, quando há esse rompimento de suporte e há essa divergência, a ideia seria você comprar o rompimento desse suporte. Aqui novamente, a ideia seria você comprar o rompimento desse suporte. Marcos, o que é esse branco aqui? PH, PL, PH, PL? Isso é um indicador de pivô. Se ele estiver poluindo muito seu gráfico, você pode vir aqui e tirar o indicador e aí só vai aparecer pra gente as divergências. Marcos, eu acho que está aparecendo muita divergência, eu queria menos divergências. Aí você pode vir aqui e filtrar o número mínimo de divergências. Por exemplo, eu não quero que quando há a divergência de
um indicador apareça para mim. Eu quero que tenha pelo menos a divergência em 2 indicadores. Aí você pode vir aqui, clicar 2, dar o OK, e aí só vai aparecer a divergência quando há 2 indicadores ou mais em divergência. Ou então você pode falar, olha, tem muitos indicadores aí, eu não gosto desses indicadores. Eu só gosto do MACD histograma, do RSI, do estocástico, do CCI, do Momentum e do OBV. E o resto aqui eu não quero ver porque eu não me importo. Então você pode vir aqui, tirar esses indicadores, vamos diminuir aqui o número mínimo de divergências para 1 de novo, dar OK, e só vai aparecer aqueles indicadores os quais você previamente selecionou, e aqueles indicadores os quais você não quer ver porque você não gosta, porque você não confia muito nesses indicadores, eles não vão aparecer. Vamos agora falar sobre o detector de topos e fundos. Esse é um indicador que vai ver a renovação de mínimas e máximas. Eu posso colocar aqui um período de 2, ou eu posso colocar de 1 ou de 3, por exemplo. Se eu colocar um período de 1, a cada renovação de máxima dentro de uma tendência de queda, você vai ver ele fazendo um topo. E a cada renovação de mínima dentro de uma tendência de alta, você vai ver ele fazendo um fundo. Isso se eu colocar um período de 1. Se eu colocar um período de 2, a cada 2 renovações de máxima dentro de uma tendência de queda, ele vai fazer um novo topo, e a cada 2 renovações de mínima dentro de uma tendência de alta, ele vai fazer uma renovação de fundo. E se eu colocar 3 períodos, 4, 5, 6, é a mesma ideia, só que daí vai ter que haver mais renovações de máximas ou mais renovações de mínimas. Para que serve esse indicador? Ele serve para você ver topos e fundos, para você ver resistências e suportes. E aí, essas resistências e esses suportes podem ser vistos como pontos de venda ou pontos de compra. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.